A gente continua tratando das eleições, afinal a busca por aliança segue a todo vapor na corrida ao governo de São Paulo. Vamos conversar ao vivo com a repórter Nani Cox, que vai trazer os destaques desta quarta-feira. Hoje, quem aderiu às campanhas de Fernando Haddad do PT e Tarcísio de Freitas do Republicanos, hein, Nani? Bem-vinda, boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos que acompanham. Começando pela candidatura de Tarcísio de Freitas, o candidato do Republicanos, que teve reuniões nos diretórios estaduais do MDB e do União Brasil nesta quarta-feira. No MDB, ele recebeu esse apoio ao lado do presidente nacional e também presidente estadual do MDB, Baleia Rossi, e do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Ele disse, inclusive, que se for eleito, o ex-ministro vai dar continuidade aos convênios de obras que foram feitas aqui em São Paulo, então não vai tirar nenhum convênio de prefeitos, e também disse que vai formar ali uma aliança, um alinhamento total com a administração municipal, então com o prefeito Ricardo Nunes, para resolver questões históricas. Depois, Tarcísio veio aqui para o Diretório Estadual do União Brasil, também teve uma reunião aqui com deputados eleitos e também com o presidente, vice-presidente estadual, vice-presidente nacional e o presidente estadual, Antônio Rueda, e foi acertado, então, esse apoio, não só à candidatura dele, como também à candidatura de Jair Bolsonaro. Com esses novos anúncios, então, principalmente de prefeitos, nos últimos dias, o ex-ministro disse que está sendo possível conseguir mais capilaridade da campanha dele. Manifestou a adesão dele, os prefeitos estão aderindo, nós vamos fazer muitos eventos com a gente presente, eventos onde a gente não vai estar presente, então a gente vai agora multiplicar os braços, eu vou estar num lugar, o meu candidato a vice vai estar em outro lugar, outras lideranças vão estar espalhadas, deputados eleitos vão estar engajados nisso, também fazendo evento em todos os lugares, então agora é hora da multiplicação dos recursos, multiplicação aí da nossa presença no Estado. Olha, só uma informação adicional, como eu disse, o vice-presidente nacional do União Brasil estava nessa coletiva e foi questionado sobre a fusão do União Brasil com o PP, e ele disse que espera até o final do segundo turno chegar em bons termos para resolver essa questão. Agora, seguindo para o candidato do PT, Fernando Haddad, que recebeu o apoio formal do PDT aqui em São Paulo e amanhã deve receber do Solidariedade. Ele também disse que, se eleito, vai dar continuidade a esses convênios e projetos junto às prefeituras paulistas. O petista, inclusive, chegou a buscar apoio de Rodrigo Garcia e do PSDB, mas não conseguiu. Garcia se encontrou ontem com o presidente Jair Bolsonaro e anunciou esse apoio pessoal e incondicional dele à candidatura de Tarcísio e Bolsonaro. Haddad falou do motivo, o que achou que motivou o tucano a ir para o lado dos bolsonaristas. Eu não sabia quem ia atingir a minha decisão, mas eu tomei a decisão que eu tomaria de qualquer maneira. Quero dizer o seguinte, eu vou levar o assunto para o Ministério Público, doa quem doer, 500 milhões de reais. O povo não tem merenda, o cara toma 500 milhões de reais. Não tem ônibus, 500 milhões de reais. Não tem passe livre, 500 milhões de reais. 500 milhões de reais é muito dinheiro para um sujeito roubar. Se fosse o meu irmão, eu entregava para o Ministério Público também, viu? Tá aí as falas de Fernando Haddad, candidato do PT ao governo do estado de São Paulo. Vamos repercutir as agendas dos candidatos ao governo paulista com os nossos comentaristas, começando com Miguel Daúde, que acompanha bastante a política aqui de São Paulo. Queria tratar das agendas de Fernando Haddad, então, apoios formalizados do PDT, já era bem esperado, e do Solidariedade. E, por fim, ele falou sobre, na época ainda prefeito, sobre as denúncias sobre o irmão de Rodrigo Garcia na chamada máfia dos fiscais, ele justificando a razão pelo qual houve todo aquele imbróglio que envolveu o irmão de Rodrigo Garcia. Agora, o Haddad tem minimizado os apoios recebidos por Tarcísio, especialmente de Rodrigo Garcia do PSDB, falando inclusive que nomes históricos do PSDB, até falecidos, não apoiariam Tarcísio de Freitas. Que avaliação você faz dessa situação que envolve Haddad? É importante que ele corra contra o tempo, afinal, ele saiu atrás nessa disputa. Exatamente, Daniel. O que nós percebemos claramente, eu acho que o nosso amigo, nossa amiga, telespectadores também estão percebendo, é a qualidade do apoio que o Tarcísio está tendo. E ele
qual é a qualidade do apoio que ele está tendo. A gente sabe que o Haddad não tem penetração nas cidades do interior de São Paulo, tanto que o Tarcísio ali teve 400 e poucas cidades, ele venceu, né? E a cidade de São Paulo, onde o PT tem um determinado apoio, ele está trabalhando com o prefeito, não o apoio do prefeito. Vocês perceberam bem o discurso dele, está trabalhando com o prefeito a manutenção de convênios e manter a estrutura de apoio a essa cidade, porque São Paulo, ela cresce demais, cresceu demais e a infraestrutura ficou para trás e você tem consequências sociais, econômicas em relação a isso. Então ele está passando um recado, que esse recado o eleitor percebe claramente, o eleitor que pega horas de ônibus, que tem problemas quando chove, que tem problemas quando falta energia, ele começa a entender, né, esse discurso que não é um discurso populista, é um discurso da nossa realidade. Então, o Haddad está falando o quê? Está falando em corrupção, coisa que todo mundo já sabe, ele está realmente... Aqui, não estou criticando, eu acho que com todo respeito, ele é um candidato, teve votos, agora ele está abatido, porque ele sabe que ele não vai avançar, né, dada a sua rejeição. Então, portanto, a agenda de Tarcísio, ela tem uma qualidade muito grande, e do Haddad vai continuar assim, e não tenha dúvida que o Tarcísio vai ter mais força daqui para frente. Pois é, Cris, Tarcísio de Freitas larga na frente nessa corrida em segundo turno, surpreendentemente para muitos, né, o resultado das eleições no último domingo. E como o Daúde acabou de ressaltar, ele defende, né, esse alinhamento com os prefeitos das cidades aqui do estado para dar andamento em obras, em convênios, para resolução de problemas locais, que muitas vezes, sem esse alinhamento, dificilmente chega aos ouvidos do governo do estado. Está seguindo no caminho certo, Tarcísio de Freitas, e exaltando mais uma vez, inclusive, o apoio do ex-adversário Tarcísio de Freitas. O Rodrigo Garcia, né? Sim, isso. Eu me chamou a atenção, sabe, prestando atenção na fala dos dois, que tanto Tarcísio quanto Haddad tivessem se preocupado em dar essa garantia, né, em manter essa promessa de que os convênios com prefeituras, financiamentos para obras que já estão em andamento serão continuados. Então, vejo que o discurso é muito parecido dos dois, eles entendem a importância do apoio dos prefeitos. E aí me chamou a atenção também essa tentativa do Haddad de fazer colar no adversário Tarcísio uma pecha de corrupto, porque ele aceitou o apoio de Rodrigo Garcia, que é irmão de alguém que esteve envolvido lá no escândalo da máfia dos fiscais. Veja, quando ele faz isso, ele esquece que o partido inteiro dele se afundou em corrupção, foi condenado, que o líder maior do PT foi condenado em 3 instâncias e que só está na corrida eleitoral por causa de uma manobra de um judiciário aparelhado por ele próprio, pelo seu partido. Então, quem tem telhado de vidro não atira pedra, o ditado diz isso, né? Eu acho que pode pegar muito mal, e eu imagino que o eleitor de São Paulo esteja nesse momento se perguntando: ora, senhor Haddad, e se Rodrigo Garcia tivesse oferecido apoio ao senhor, o senhor ia recusar? Ia vir falar essa história dos 500 milhões de reais, que o irmão dele, que isso, que aquilo? Eu acho que não. Então, eu acho que a largada foi muito ruim aí pro lado do candidato do PT.